Este que aos 37 anos deixou a presente vida e foi juntar-se aos anjos e santos. Peçamos a Deus misericordioso que abra a Ele as portas do paraíso, e aos familiares e a nós que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos na casa de Deus. Com muita fé e esperança na ressurreição, iniciemos esta celebração eucarística cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, seu o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nos reunimos, como dizia no começo a nossa comentarista, para celebrarmos não a morte, e sim a vida. Pois nosso irmão Wilson da Silva Caminheiro, chamado por Deus, se encontra na sua glória, para que nós nos preparemos dignamente, a fim de que um dia nós não venhamos a tremer, a ter medo desse dia. Precisamos reconhecer os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, pois como nós acabamos de cantar, só os homens e as mulheres que tenham o coração puro e as mãos limpas poderão subir no santuário do Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo, para viverem com Ele felizmente e eternamente. Tomando consciência dos nossos pecados, supliquemos a misericórdia de Deus, cantando. Número 38 é o pedido de perdão. 38. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se não perdoar o meu irmão, ó Senhor, não me dá
Amém. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei ao vosso servo Wilson Cavalheiro, que tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereça alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus denuncia a idolatria e anuncia a ação do Espírito Santo, que conduz a comunidade à verdade plena, cuja fonte é o Cristo ressuscitado. Ouçamos com atenção a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem até com eles o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio de Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo que eu vejo é a voz extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrarei também um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vos adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e a tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver-o descobriram. Ainda que as alpapédalas, Ele não está longe de cada um de nós, pois vivemos normalmente e exigimos, como se disseram alguns entre vós poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação. Conceder que nós do homem, mas Deus se livrar em conta aos tempos da ignorância, agora anunciado aos homens que todos em lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem, que Ele designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouvimos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele, abraçaram a fé. Entre eles também estavam Dionísio e Areopagita, uma mulher chamada Damaris. E outro com eles, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, a resposta do Salmo: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Todos, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai ao Senhor Deus nos altos céus, louvai-o nos céus do firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o regiões celestiais. Todos, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Todos, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-nos todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua
sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito e poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. Todos. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Convido a todos a ficar de pé para juntos acolhermos a palavra de Deus através do canto. 54. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, tantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, tantas para o irmão. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de um modo muito especial, a nossa mamãe que perdeu seu filho, aos irmãos, aos familiares, que hoje estamos aqui para celebrar a missa do sétimo dia. Hoje, Paulo nos apresenta um rosto desconhecido. O rosto de um Deus que é adorado, que é glorificado, que é procurado às apalpadelas, um Deus que, na consciência dos homens, parece oculto, mas ele está tão presente, porque tudo quanto existe deveu a sua existência a Ele. Foi Ele que fez tudo quanto existe. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por que Paulo chega a esta conclusão? Paulo vai a Atenas, a grande cidade dos sábios. Naquela cidade, Atenas, é onde começou esse raciocínio, a filosofia começa em Atenas, com os gregos. Entrou na cidade dos gregos, a cidade de Atenas, e ali, passando pelo santuário deles, pelo templo deles, pela igreja deles, ele encontrou muitos altares dedicados a vários deuses. Inclusive encontrou um altar ao Deus desconhecido. E então Paulo, a partir dali, vejam a sacada de Paulo, fazer de todas as ocasiões um momento propício para anunciar o Evangelho. Não existe brecha nenhuma que não pode ser útil para para o anúncio do Evangelho. E a partir dali Paulo nos lega vários testemunhos. Quer faça frio, quer faça calor, quer haja sol, quer haja chuva, pregue o Evangelho. Não despreze o carisma que Deus te revelou, ó meu caro filho Timóteo.
Mas hoje, simplesmente, nós encontramos Paulo entrando no mundo pagão, no mundo judaico, no mundo filosófico, no mundo com pensamentos diversificados, num mundo como o nosso, onde ninguém quer ouvir falar de Deus, onde se criam vários deuses, ouro, prata, dinheiro, enfim, tantas coisas do prazer deste mundo. Paulo entra no nosso mundo hoje e nos diz: aquele Deus que você procura sem o conhecer, é esse Deus que eu lhe anuncio. E esse Deus que você procura as apalpadelas sem o conhecer, é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, é o Deus do amor, é o Deus da vida eterna, não é o Deus da morte. É um Deus que nos promete vida. Todos nós, vivos ou mortos, nós haveremos de ressuscitar. Por quê? Porque nós acreditamos num Deus que é o Criador de tudo quanto existe, num Deus que é o Salvador da humanidade, num Deus que nos revela tudo aquilo que estava em segredo, que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus diz: quando eu for, eu vos enviarei o Espírito da verdade, e Ele vos revelará toda a verdade, vos ensinará aquilo que está, descobrirá tudo aquilo que está oculto. Aquele Deus que era um Deus desconhecido passará a ser o Deus conhecido desde o nascer ao pôr do sol. Desde todos os 4 cantos do mundo se falará desse Deus que antes era desconhecido, que antes era um Deus oculto. Que Deus é este, afinal de contas? Todo mundo fala de bem, todo mundo quer viver, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer tranquilidade, todo mundo quer ter justiça. Quem é o verdadeiro justo? O verdadeiro justo é um Deus que está lá em cima. É um Deus que determinou para cada dia, para cada um, Deus reserva uma data, uma hora para fazer justiça. E nós acabamos de ouvir Paulo nos dizendo isso, que Deus preparou um dia. E esse dia não falhará, mas nós não o conhecemos. Para cada um de nós, por causa do pecado que entrou no mundo, cada um de nós tem um dia determinado que vai ter que deixar este mundo. Wilson deixou este mundo e foi para Deus. Mas para que você vá para Deus, você precisa, um pouquinho antes do texto, Paulo diz: é preciso que nós nos convertamos, que os nossos olhos se abram, que se desvendem, as nuvens que nos tapam, nos cobrem, desapareçam. Abramos-nos ao Espírito da verdade e abandonemos as obras das trevas. Revistamos-nos das armas da luz, como diz São Pedro. É preciso que nós acreditemos que um dia nós haveremos de deixar este mundo. O nosso lugar é o céu. Mas para que você conquiste o céu, você precisa deixar os falsos deuses. Você precisa abandonar os ídolos. Você precisa abandonar tudo aquilo que não lhe leva para, não lhe satisfaz de modo nenhum. Antes, pelo contrário, só atrai ruínas para você, para a sua casa e para a sua família. É preciso que você busque a Deus, mesmo que seja as apalpadelas, mas você deve buscá-lo. Agora que você conhece a Deus, agora que o Espírito da verdade lhe revelou que Deus é amor, viva o amor. Agora que o Espírito da verdade lhe revelou que Deus é justiça, pratique a justiça. Agora que o Espírito da verdade lhe revelou que Deus virá para julgar o mundo, Deus virá para julgar cada um e a cada um retribuirá segundo as suas obras. Então abandone o mau caminho e acredite em Deus. Converta-te, acredite em Deus e terá no céu a vida eterna. Porque Deus está nos esperando. Deus está de braços abertos. Deus nos quer acolher. Mas tudo depende da nossa boa vontade. Assim como os atenienses adoravam falsos deuses, adoravam aos deuses, tantos altares no seu templo, e havia um altar ao Deus desconhecido, assim também, cada um de nós deve agora que conhece o verdadeiro Deus, o desconhecido ficou revelado na pessoa do seu Filho,
Assim você deve agora seguir as pegadas desse Deus que é o Todo-Poderoso. Olhemos que a pregação de Pedro, melhor dito, a pregação de Paulo criou uma certa revolução para algumas pessoas. Dionísio, o Areopagista, se converte. Aquela mulher, Dâmaris, ouviu a pregação de Paulo e se converte. E muitas daquelas pessoas que tinham ouvido a palavra de Paulo não quiseram dar ouvidos, voltaram-lhe as costas e disseram: ouvir-te-emos numa próxima ocasião. Mas apesar disso, Paulo não deixou de anunciar o Evangelho. Essa é a primeira mensagem, que todos nós acolhamos essa mensagem e nos convertamos ao Evangelho. A segunda mensagem, uma vez convertidos, sejamos fervorosos apóstolos, que não desistem nunca, seja quais forem as circunstâncias. Mesmo que as pessoas nos voltem as costas, mesmo que as pessoas não queiram nos ouvir, ainda assim, no meio de tantas pessoas que não nos querem ouvir, sempre uma ou duas ouvirão a nossa voz. Sempre uma ou duas estarão do nosso lado. Mesmo que todo mundo nos abandone, não pense que todo mundo virou as costas. Há sempre uma pessoa que estará sempre do seu lado. E atenção a esta pessoa que estará sempre do seu lado, insista, falando. Mesmo que todo mundo não escute a sua voz, insista, porque há sempre uma ou duas pessoas que guardarão aquilo que você fala. E mesmo que aquelas pessoas não escutem, a palavra que você proclamou, a palavra que você lançou, vai servir como se fosse uma semente que vai remoendo na consciência daquelas pessoas, e aos poucos acontecerá na mente dessas pessoas aquilo que o ditado popular diz: gota de água em pedra dura, de tanto bate até que fura. Portanto, meu irmão, minha irmã, jamais desista de praticar o bem, jamais desista de praticar a justiça, jamais desista de anunciar a verdade, jamais desista de dizer que aquele Deus que nós procurávamos fora, porque nós não o conhecíamos, agora ele, chegada à plenitude dos tempos, se revelou na pessoa do seu Filho. Do desconhecido passou para ser o conhecido, graças a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Continuemos rezando para que o nosso irmão Wilson tenha acesso direto ao céu e que Deus Pai lhe recompense por tudo aquilo que ele tiver feito em vida comum. Recompensa como fruto, como salário das suas próprias obras. Pois nós não iremos no reino dos céus se nós não praticarmos as obras boas. A missa, quer de corpo presente, quer do sétimo dia, quer tantas outras missas que a gente pode fazer em benefício do nosso irmão, da nossa irmã defunta, só terá eficiência, só será eficaz se em vida a pessoa tiver sido cristã, tiver sido católico, tiver sido assíduo, tiver acreditado que verdadeiramente Deus é o Pai, o Criador, o Salvador e o Vivificador. Colocando-nos em pé, façamos então a nossa oração. A cada invocação respondamos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Concedei-nos, Senhor, caminhar na vida iluminados pelo Espírito Santo e pelos ensinamentos do Evangelho. Rezemos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Unir e fortalecer as religiões do mundo na defesa da vida e na vivência da verdade. Rezemos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Visitai com a vossa compaixão todos os que estão aflitos e perderam o sentido da vida. Rezemos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dai alimentos aos que têm fome, moradia aos sem teto, e espírito solidário a todos nós. Rezemos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. E o nosso irmão Wilson,
seja recompensado no céu pelo bem que fez na terra, podendo assim desfrutar das maravilhas celestiais. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Que Nossa Senhora conforte a família e Jesus as abençoe, reacendendo a fé e a esperança na ressurreição. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai, Senhor, o vosso amor, cada um de nós, enxugai as lágrimas dos olhos dos familiares e dai-nos a graça de uma morte feliz e o prêmio da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora a gente se senta para o ofertório. Ofertamos a Deus as dores e sofrimentos desta família, que hoje chora a perda deste ente querido. Ofertamos também a solidariedade de toda a comunidade. Cantemos. Número 100. Novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda a confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos destes e o bem que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. De ti saímos, a ti é que voltamos, na caminhada que neste mundo damos. E com tua bênção ao altar nos consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa de ouvir a tua voz. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor do vosso filho Wilson, para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-nos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa paz, sofre regular. Pela oração do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, os seus santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas e renovação elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças no partido e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando em vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai em nome da vida e graça da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos rendidos pelo Espírito Santo do seu corpo. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, pela crença na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos do vosso servo, Bílio São da Silva Camilher, por quem celebramos a missa do sétimo dia e chamastes a vossa presença. Concedei-lhe, tendo participado da morte de Cristo, participe também da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos de piedade de todos nós, de modo especial a mãe, as irmãs, a família inteira, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, todos os santos, apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livramos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que traz pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado ao mundo, dá-nos a paz. Eu estava morto, mas agora vivo para sempre. Tenho as chaves da vida e da morte. Todo aquele que me recebe viverá eternamente. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Seiscentos e 691. Portanto, da comunhão. Ao recebemos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor,
Oremos. Restaurados pela comunhão dos vossos mistérios, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Filho, vivo da silva carne, purificado de todas as culpas, seja enriquecido com a eterna ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Revelado o Deus desconhecido, agora precisamos ir em paz para anunciá-lo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. 149 é o canto final. 149. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileiro. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava ao coração quem eu escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória